estava pensando naquele filme, em português eles chamam Coração Valente, onde tem o William que está lutando pelo seu país e chega uma batalha em maneira específica que ele vai lutar com toda a sua energia e vai lutar com alguém que está com uma máscara, aquele capacete gigante, e na hora da sua batalha ele descobre que o seu inimigo, na verdade, era um dos seus líderes, e uma decepção bate no coração dele. Essa emoção da decepção dele marcou minha vida e às vezes você e eu passamos por decepções na vida, a gente perde o norte, a gente não sabe o que fazer. Na cena do filme ele fica atordoado, ele estava bem, ele podia eliminar o seu inimigo, mas a descoberta foi que o seu inimigo era o seu amigo e a verdade foi toda mudada. Eu tiro essa ilustração e essa emoção dessa ilustração num texto bíblico que talvez seja bom para você e eu descobrirmos como manter o nosso norte mesmo em meio às tribulações. Meu nome é Pastor Darcy Júnior, eu sou pastor da comunidade cristã presbiteriana em Danbury, Connecticut. E a gente tem essa série de vídeos, de devocionais para crescermos juntos, mantermos comunhão, animarmos uns aos outros. E esse texto que eu gostaria de ressaltar hoje nessa devocional é em Lucas, um texto de um dos evangelistas, e ele fala a respeito de dois discípulos, dos mais distantes, que seguiram Jesus Cristo de Nazaré, e foi logo depois da ressurreição de Jesus, aquele domingo fatídico. E eles ouviram falar que Jesus talvez tivesse ressuscitado, que talvez alguns dos outros discípulos mais íntimos tivessem andado junto com Jesus, mas eles mesmos não estavam acreditando, eles tinham perdido o norte. A morte de Jesus naquela sexta-feira foi fatídica, foi destruidora, tirou o norte deles. Será que você está passando por uma fase que o seu norte está perdido, que você decepcionou com gente, com igreja, com familiares, com a sua própria vida, com o seu trabalho, com as expectativas, com o governo, com a imigração? Olha só esse texto, se você tem uma Bíblia, em Lucas capítulo 24, finalzinho do Evangelho de Lucas. Se ele começam, esses dois discípulos andando num caminho, começam a falar com uma pessoa. Mal sabiam eles que essa pessoa era Jesus, o Jesus de Nazaré, ressuscitado, coisa assim de outro mundo, mas é o que aconteceu. E Jesus fica o tempo todo andando com eles e conversando. Às vezes, na sua e na minha vida, Deus está dando sinais claros da presença dele e a gente não nota. Pessoas que nos orientam, que dão conselhos para nós, que mostram um amor autêntico. A gente não sabe que é a mão de Deus colocando pessoas que nos ajudam. Quem sabe você já foi uma das pessoas que tentou andar ao lado de alguém. Olha só o que o texto fala aí. E Jesus fala com eles e eles não notam que é Jesus. Passaram horas conversando. E chega a hora de dormir, final da noite, 2000 anos atrás, tudo difícil hotel. Jesus vai com eles, a convite deles, sem eles saberem que era Jesus. Quando Jesus pergunta o que eles estão sentindo e tudo mais, eles explicam da frustração deles e da dor por perder Jesus. E eles falam o seguinte, verso 21, se você tem uma Bíblia. Ora, nós esperávamos que fosse ele, Jesus, quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso que aconteceu nesses dias, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles tinham perdido a esperança, perdido o seu norte. Eu gostaria de falar para você que você não está sozinho quando isso acontece. Mas eu gostaria de dizer para você que esse Jesus que havia vencido a morte naquele dia é o mesmo Jesus que pode estar com a gente hoje. Quem sabe? Hoje é dia de você e eu aprendermos a ouvir a voz de Deus. Eu estou aqui para falar que eu passo por momentos de aflição. Eu creio que você passa também. Mas Jesus está conosco. O final da história é fantástico. Fala que Jesus se faz conhecer no partir do pão. Eles ganharam uma energia nova e voltaram correndo para falar para os outros discípulos. Jesus está vivo, mas os discípulos já sabiam. Eu gostaria que essa experiência fosse sua e a minha, da gente ser renovada na nossa esperança. Deus é verdadeiro, Deus é real, Cristo venceu a morte, Ele está com você, Ele quer salvar você, Ele quer me salvar, Ele transforma, Ele regenera. Se essa mensagem foi boa para você, compartilhe, deixe outros saberem, nos siga e que tem muito mais por vir. Que Deus abençoe você. Espero vê-lo em breve.